Fala pessoal, então, meu nome é Jonathan e, bom, eu curso licenciatura em matemática no IFSC Campus Tubarão. A gente vai estar falando então hoje aqui sobre logaritmo, vamos estar entendendo aqui do que se trata. Então, primeiro, o logaritmo ele pode ser entendido também como um expoente. Por quê? Bom, a gente tem essa definiçãozinha aqui de logaritmo, que é o que? Log de A na base B é igual a x. E o que isso significa pra gente? Isso significa que B na x é igual a A, ou seja, B elevado a x é igual a A. Cada termo desse aqui possui um nome no logaritmo, com o A sendo o nosso que? Logaritmando, com o B sendo a nossa base e com o x sendo o nosso próprio logaritmo. Por que a gente pode chamar o logaritmo então de expoente também? Por quê? Porque vai ser o número que a gente vai elevar à nossa base. Então, a base vezes o logaritmo é igual a base vezes não, perdão, a base elevado ao logaritmo. Então, b elevado a x é igual a b elevado a x igual a A. Vamos aqui então para o nosso primeiro exemplo. Aqui embaixo, pessoal. Antes do exemplo, a gente tem que ver mais umas coisinhas da definição de logaritmo. O nosso A, por definição, tem que ser maior que zero. O nosso A é o nosso logaritmando. O nosso B tem que ser também maior que zero. E também ser diferente de 1. Essas são condições de existência do logaritmo. O logaritmo, ele também é o que? Ele é a operação inversa da potenciação. Beleza, pessoal? Então vamos guardar essa informação. Esses slides aqui, eles estão para mim mais só para estarmos nos localizando. Se você quiser acompanhar eles estão juntos a esse material que está sendo disponibilizado para vocês. Então, eu vou estar me atentando só aqui aos pontos mais específicos. Essas explicações em textos, elas são para você quando você estiver lendo e estiver estudando sozinho, sem o auxílio desse vídeo, beleza? Então aqui, vamos para o nosso primeiro exemplo. Log de 64 na base 8 é igual a quanto? Bom, o que isso quer dizer pra gente? Isso está perguntando 8 elevado a quantos é 64. Isso aqui não é tão difícil, a gente pode até deduzir. O que? 8 elevado a 2 é igual a 64. Por quê? Porque 8 ao quadrado, ou 8 vezes 8, é igual a 64. É basicamente isso que um logaritmo faz. A gente, quando tem um logaritmo, a gente quer a resposta de que expoente vai dar o nosso resultado. Então, 8 elevado a que expoente vai dar o nosso 64. Já agora no exemplo B, onde a gente tem o que? Aqui em cima. Log de 3 na base 9. Log de 3 na base 9 pode ser um log que não vai ser tão óbvio a princípio. 9 elevado a quantos vai dar 3? Bom, se a gente não sabe, a gente vai o que? Pegar o nosso logaritmo aqui, ó, aqui embaixo e igualar ele a x. Quando a gente igualar o nosso logaritmo a x, então a gente vai só utilizar ali a definição do nosso logaritmo. 9 elevado a x é igual a 3, que está aqui escrito aqui, 9 na x igual a 3. Para a gente resolver isso aqui agora, a gente vai o que? Vai igualar as nossas bases. A gente vai pegar o 9 e vai deixar ele com a base 3 também. Como a gente faz isso? Bom, 9 também pode ser conhecido como 3 ao quadrado, não pode? Por quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Só que o nosso 9 já estava sendo elevado a x. Então vai ser 3 ao quadrado elevado a x. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então 3 elevado na 2x, que é igual a 3. Isso então vai estar aqui escrito de uma maneira um pouquinho melhor. 3 na 2x igual a 3 na 1. Por que 3 na 1? Porque todo número elevado na 1 é ele mesmo.
3 na 1 é 3, beleza? Então a gente tem aqui as nossas bases iguais. E agora, com as bases iguais, o que a gente faz? Bom, a gente pode anular essas bases e simplesmente ficar com 2x igual a 1. 2x igual a 1 é só resolver essa pequena equação aqui. Divide por 2 dos dois lados e a gente vai ter como resultado que o nosso x é igual a 1 sobre 2. Bom, pessoal, agora a gente tem o nosso exemplo C. No exemplo C, a gente tem uma expressão e essa expressão, ela nos lembra uma coisa. Ela nos lembra que a gente tinha dito antes que o nosso logaritmando, ou seja, esse cara aqui, ó, o x menos 3, ele tem que ser maior que zero. Só que o x ele pode assumir diferentes valores. Se o x assumir o valor de menos 6, por exemplo, menos 6 menos 3 vai dar menos 9. Isso já vai dar um valor que seja menor que zero. Então, como que a gente descobre quais os valores de x possíveis que esse resultado aqui não vai ser menor que zero? Bom, a gente vai fazer uma inequaçãozinha. A gente vai pegar essa expressão, que é x menos 3, e ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior que zero. Então a gente escreve x menos 3 maior que zero. E daí é só resolver, pessoal. Agora a gente tem x menos 3 maior que zero, soma mais 3 dos dois lados, ou seja, esse aqui anula e fica 3 do outro lado, que resulta em x maior que 3. E é basicamente isso que eu queria apontar com esse exemplo aqui para vocês, pessoal. Tá, seguindo adiante então, a partir da definição de logaritmo a gente tem algumas outras conclusões. Essas conclusões, algumas são um pouquinho mais simples, outras nem tanto, mas, bom, vindo aqui para a primeira delas, o log de k na base k é igual a 1. E por quê, pessoal? É bem simples, na verdade. Se a gente tem um número qualquer elevado a 1, vai ser o próprio número. Isso a gente acabou de utilizar no exemplo anterior. Então, k na 1 é igual a k. Beleza, é só isso, bem simples. Depois a gente tem o que? A gente tem que log de 1 na base k é igual a zero. Como assim? Isso quer dizer que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque a gente quer saber quando a gente tem um logaritmo. Se a gente tem um log de 1 na base k, qual que é a base k? Qualquer número existente. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, 1 sobre 2, 1 sobre 4. Independente do que for, qualquer número que a gente pegar e elevar a zero, ou seja, que k elevado a zero, vai dar sempre o resultado 1. Isso é uma propriedade matemática, pessoal, e não cabe muito explicar ela nesse vídeo. Então, caso você tenha curiosidade, procure saber um pouco do porquê disso. Beleza? Indo para a nossa terceira aqui, propriedade. A gente tem que... Essa aqui é mais simples. Mais simples, assim, mais intuitiva que eu digo. O log de k elevado a j na base k é igual a j. Por quê? Bom, isso é bem simples aqui, ó. Qual que é a nossa definição? K elevado a j tem que ser igual a k elevado a j. Então aqui, se a gente aplicar a nossa definição, k elevado a j é k elevado a j, que é igual ao quê? K elevado a j. Então, é bem intuitivo que isso aqui seja igual, né, beleza? Né, pessoal? Então, agora indo para nossa última propriedade, que às vezes eu me enrolo um pouquinho para falar dela, mas vamos tentar falar da forma mais sucinta possível, da forma mais entendível. Então aqui, se a gente tem um número k elevado a um logaritmo, k elevado a log de k, k elevado a log de a na base k. Então, a nossa base é a mesma, ó. Tanto a base da potência quanto a base do logaritmo é a mesma. É igual a a. Bom, pessoal, por que aqui, ó, o k vão ser o mesmo e o a vão ser o mesmo? Então, a gente vai ter que, quando a gente tiver, por exemplo, 2 elevado ao log de
2 ao log de 4 na base 2 vai ser 4, que foi o exemplo que eu usei aqui. Por quê? Porque quando a gente for resolver esse logaritmo, qual que é o log de 2? Qual que é o log de 2? Não, desculpa, eu digo que eu me enrolo nisso aqui, mas voltando. Ó, 2 elevado ao logaritmo de 4 na base 2. Primeiro a gente vai pensar sobre quem é esse cara, sobre quem é esse log. O log de 4 na base 2 é o quê? 2 elevado a quanto que é 4? É simples, 2 elevado a 2 é 4. Se 2 elevado a 2 é 4, esse logaritmo aqui vale 2, porque o resultado do nosso logaritmo é o expoente. O resultado do logaritmo é o expoente que a gente busca para a base, que vai ter como resultado 4. Então, a gente vai substituir esse logaritmo por 2. E quando a gente tiver 2 elevado a 2, a gente vai estar fazendo o mesmo que a gente acabou de fazer. A gente não disse que 2 elevado a 2 era 4? Então, se 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 2 também vai ser 4. É basicamente isso. Eu sei que é um pouco confuso, é um pouco repetitivo, mas é justamente essa repetição que faz essa propriedade ser válida. Então, ou dá um pause, ou depois procura lá no material e dá uma lida nisso aqui um pouquinho mais com calma, que vocês vão estar entendendo o porquê disso melhor. Agora, pessoal, indo para propriedades propriamente ditas. Agora eu não sei se eu chamei esse conteúdo anterior de propriedades, mas aqui são algumas coisas que a gente concluiu através da definição. Mas aqui sim a gente tem algumas propriedades dos logaritmos em si. E quais que são essas propriedades? Bom, a gente tem 4 delas. A gente tem primeiro que quando a gente tem o logaritmo de uma multiplicação, a gente pode abrir ele em 2 logaritmos de soma. Como assim? Então, o log de A vezes C na base B é igual ao log de A mais o log de C. Perceba que mantém a mesma base, beleza? Então, A vezes C abre em 2 logaritmos de A mais C e a base permanece a mesma. Então, a gente pode estar utilizando isso aqui, ou o inverso, né? No caso, log de A mais log de C e juntar isso aqui numa multiplicação, como for conveniente para estar resolvendo os nossos exercícios, os nossos problemas. A segunda propriedade que a gente tem, então, log de A sobre C na base B é igual a log de A menos log de C. Então, aqui é só o inverso. Lá na multiplicação a gente abria em uma soma, aqui na divisão a gente abre em uma subtração. Então, log de A sobre C na base B fica log de A menos log de C, os dois com a mesma base. É isso. Indo agora para a próxima propriedade. A gente tem que o log de A elevado a K na base B é igual a K vezes o log de A na base B. Como assim? Bom, se a gente tem o logaritmo de um número já elevado a algum expoente, a gente pode tirar esse expoente aqui e passar lá para frente do logaritmo multiplicando, que é o que eu fiz aqui, ó. O K estava aqui em cima ali, ele passou para frente multiplicando e o nosso A então ficou sem expoente. A gente vai resolver então o nosso logaritmo aqui sem o expoente e depois o resultado que tiver vai multiplicar aqui pelo K. É basicamente isso. A nossa outra propriedade é quando o nosso expoente não está no nosso logaritmando, mas sim na nossa base. Então, log de A na base B elevado a K vai ser igual a 1 sobre K vezes log de A na base B. Peraí, como assim? Então, voltando aqui. Quando a gente tem um expoente na base, quando a gente tinha no logaritmando, a gente passava para frente multiplicando. Quando a gente tem na base, a gente também passa para frente multiplicando. Só que não é simplesmente o K, é o inverso de K. É 1 sobre K. Porque o inverso de um número vai ser o quê? 1 sobre o número. Se fosse 2, seria 1 sobre 2. Se fosse 3, seria 1 sobre 3. Então,
1 sobre k vezes log de a na b. E a gente tirou o nosso expoente ali da base. É para isso que serve, então. Aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, então, que é um exemplo sobre a propriedade da multiplicação, quando a gente tem um logaritmo de um produto, né? Quando a gente tem um logaritmo de um produto, a gente pode abrir em uma soma. Então, log de 4 vezes x mais 2 na base 2 é igual ao log de 4 na base 2 mais o log de x mais 2 na base 2. A gente aqui, o log de 4 na base 2 é fácil, né? Pra gente calcular. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Então, o nosso logaritmo aqui vale 2. Colocamos o nosso 2 aqui. E aqui, o log de 2 não. O log de x mais 2 na base 2, a gente só manteve porque não tem muito o que fazer. E aqui a gente tem um pequeno lembrete de que x mais 2 tem que ser maior que 0. E, portanto, x tem que ser maior que menos 2. Só isso. Indo agora para o nosso exemplo B. No nosso exemplo B, pessoal, depois eu volto, mas que ele é um pouquinho redundante, mas vamos lá. Então, log de 27 sobre 9 na base 3 é quanto? Bom, a gente pode abrir isso aqui no que? Numa subtração. Na multiplicação é uma soma, na divisão é uma subtração. Então, log de 27 na base 3 menos log de 9 na base 3. Aqui a gente vai resolver um pouquinho mais rapidinho, só para poupar tempo. Então, log de 27 na base 3 é quantos? É 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Ó. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Beleza. O nosso primeiro logaritmo aqui vale 3. Lembrando, pessoal, o resultado do nosso logaritmo é sempre o expoente. É o número que a gente eleva. Beleza? Então, vamos para o nosso segundo aqui. Menos log de 9 na base 3. 3 elevado a quanto resulta em 9? 3 elevado a 2. Por isso que está o 2 aqui. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é o quê? 3 vezes 3, que é 9. Beleza? E aqui a gente tem 3 menos 2 igual a 1. E por que eu disse que isso aqui era meio redundante, meio fácil? Porque, percebam aqui, né? Aqui 27 sobre 9 é o quê? 27 sobre 9 é 3. Porque 27 dividido para 9 é 3. Beleza? Então, o log de 3 na base 3 é 1. Por quê? Porque 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. Basicamente é isso, pessoal. Indo agora para o nosso exemplo C, que aqui a gente tem aquela propriedadezinha que a gente pode pegar o expoente, quando ele está no logaritmando, e passar para frente da nossa expressão. Então a gente tinha aqui o log de 9 elevado a 2 na base 7, e a gente passou a ter o quê? O 2 que estava lá no expoente saiu daqui, ó, não está mais 9, e passou lá para frente multiplicando. 2 vezes log de 9 na base 7. Beleza? E aqui a gente ainda pode dar uma simplificada mais nesse 2 log de 9 na base 7. Como? Bom, o 9 não é o nosso 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado não é 9. Então, se a gente substituir o 9 por 3 ao quadrado aqui na nossa expressão, a gente pode pegar esse 2 novamente e passar lá para frente multiplicando. Que ficou aqui o nosso 2 vezes 2. 2 vezes 2 o quê? 2 vezes 2, log de 3 na base 7. Aí 2 vezes 2 é 4, então 4 log de 3 na base 7. É isso, fechou. E o nosso exemplo agora é D. O nosso exemplo D, então, é quando o nosso expoente está na nossa base e não no nosso logaritmando. Como é que funciona mesmo? Quando está na base, passa para frente multiplicando também, mas pelo inverso do expoente, pelo inverso do número que está no expoente, e não pelo expoente em si. Então aqui a gente vai ter o que? 1/5. Se fosse aqui o expoente fosse 6, seria 1/6. Se fosse 7, seria 1/7. Mas como é 5, é 1/5. Então, 1/5 multiplicando o log de
16 na base 2. Esse aqui não é tão difícil. 2, aqui a gente já botou o resultado, né? 2 elevado a 4 é 16. Por quê? Bom, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Beleza? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes o 2 é 16. Beleza? Então, aqui, 1 quinto vezes 4 vai dar o quê? 4 quintos. É isso, pessoal. Então, esses são os exemplos da nossa propriedade. Agora, a próxima parte que a gente tem aqui é quanto à mudança de base. Para que serve a mudança de base? Bom, vamos supor que é o exemplo que eu dei aqui, né? Que a gente tenha os dados de algum exercício em uma base diferente da base que a gente tem as nossas informações. Então, a gente precisa alterar a base para que a gente possa estar resolvendo esses exercícios. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode utilizar essa formulazinha aqui, ó, que log de A na base B é igual ao log de A na base C, uma base diferente, sobre o log de B na base C. Então, a gente pega o log de A na B e iguala isso ao quê? Ao log de A, e escolhe a base que a gente quiser, tu pode escolher a que for conveniente, e o log de B e a base que for conveniente, tem que ser a mesma base. Ó. Percebam que o C é igual tanto no logaritmo de A quanto no logaritmo de B. Então, aplicando essa formulazinha aqui, a gente vai estar podendo alterar essa nossa base e então dar continuidade no nosso cálculo, beleza? Aqui então, no nosso exemplo, se log de 2 na base 20 é igual a A e log de 3 na base 20 é igual a B, calcule o log de 5 na base 6. Opa! Pessoal, aqui tem um erro. Deixa eu só corrigir isso aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Calma. Aqui tem um pequeno errinho, ó. Isso aqui tá errado. Log de 5 na base 6, a gente não sabe quanto é que é. Ó, um sinal de interrogação aqui. Desculpa estar fazendo isso aqui meio errado, mas é que eu não consigo ver o ponteiro quando eu boto para escrever com a caneta. Então, realmente fica um pouco complicado para mim estar apontando para vocês. Mas tá. O log de 5 na base 6, a gente não sabe quanto é que é. A gente sabe quanto é que é log de 2 na base 20 e log de 3 na base 20. Beleza, é isso que a gente sabe. Um é igual a A e o outro é igual a B. Então, como a gente vai resolver isso aqui? Bom, a gente vai pegar esse log de 5 aqui, que é o que a gente quer saber, o resultado, e vai mudar a base dele, porque a gente não tem as informações nesse outro tipo de base. Então a gente vai pegar essa base 6 e mudar para a nossa base 20. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui o log de 5 na base 6 sendo igual ao quê? Sendo igual ao log de 5 na base 20. Por que na base 20? Porque é a base que a gente quer. Então, o número que vai em cima, no nosso numerador da nossa divisão, ele vai ser o nosso 5 do logaritmando. E o que vai no nosso denominador vai ser o 6 da nossa base, beleza? E a nossa nova base vai ser a que a gente quer. Então, log de 5 na base 20 sobre log de 6 na base 20. Isso é igual a log de 5 na base 6. Lembrando, o 20 aqui fui eu que escolhi. Vocês poderiam botar log de 5 na base 30, log de 6, assim. A base que vocês quisessem, desde que em cima e embaixo fosse a mesma base. Que isso aqui seria válido. Mas a gente escolheu o 20 porque o 20 está aqui no nosso exemplo. Ó. Log de 2 na base 20 e log de 3 na base 20. Beleza. Então a gente vai seguir para quê? Primeiro aqui no log de 5.
Log de 5 a gente ainda não tem a informação de quanto é que é. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode substituir o log de 5 na base 20 por log de 20 sobre 4 na base 20. Mas por que, pessoal, que a gente faz isso? Bom, já vamos ver. Mas 20 sobre 4 é quanto? É 5, né? 4 vezes 5 é 20. Beleza. Então, 5 é igual a 20 sobre 4. Até aqui, tudo certo. E o nosso log de 6 aqui ficou bem interessante, ó. Por quê? Porque o log de 6 a gente não pode dizer que 6 é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Correto? Correto. E a partir disso a gente vai estar utilizando algumas daquelas propriedades do logaritmo que a gente já viu antes. Onde, quando a gente tem uma divisão, por exemplo aqui no 20 sobre 4, a gente pode abrir isso aqui em uma subtração. Log de 20 na base 20 menos o log de 4 na base 20. E olha só, quando a gente tem o log de 20 na base 20, quanto é que era o nosso resultado mesmo? Era 1, porque 20 elevado a 1 é 20. Então aqui está o nosso 1, já substituímos. Menos o log de 20 na base 4. Pessoal, 4 é 2 ao quadrado. Aqui a gente usa outra propriedade, a propriedade lá de passar o 2 para frente da nossa expressão, para frente do nosso logaritmo. Então, 2 vezes o log de 2 na base 20. Opa, log de 2 na base 20, a gente tem aqui essa informação. Ó. Log de 2 na base 20 é igual a A. Então, a gente vai substituir esse log de 2 na base 20 por A. Então, era 2 vezes o log, ficou 2 vezes o A. Então, é 1 menos 2A. Agora, voltando aqui para o nosso exemplo de baixo, esse aqui ficou ainda mais simples. Por quê? Porque aqui a gente tem uma multiplicação. E a gente tem uma multiplicação de um produto de 2 vezes 3. Isso aqui a gente pode abrir numa soma de log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. E a gente já sabe quem são esses caras, ó. Log de 2 na base 20 é A e log de 3 na base 20 é B. Então aqui a gente só vai substituir os termos de baixo por A mais B. Aqui manteve o A mais B e aqui a gente finalizou. Finalizou como? Finalizou com o 1 menos 2A sobre A mais B. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a função logarítmica. Então, entendendo um pouquinho aqui das funções dos logaritmos, isso aqui não vai ser tão complicado. A função logarítmica, ela, como o logaritmo era o inverso da operação exponencial, a função logarítmica vai ser a inversa da função exponencial. A gente tem então como lei de formação da função logarítmica f de x igual a log de x na b, e a gente tem as nossas condições que já vêm do próprio logaritmo, de b ser maior que zero e b ser diferente de 1, beleza? Que b é a nossa base. Então, em suma, uma função logarítmica é uma função que tem um logaritmo envolvido, que a variável está envolvendo um logaritmo. É isso, que o x está envolvendo um logaritmo. Então aqui, o domínio da nossa função logarítmica vai ser o quê? Vai ser os números reais positivos sem o zero. Isso vem do que? Da nossa definição. E implica que o x tem que ser maior que zero. E a nossa imagem vai ser o quê? Vão ser os números reais, porque o nosso resultado da nossa função logarítmica vai poder ser qualquer número, que a gente pode tanto levar a 1, quanto a menos 1, quanto ao que for, isso é válido, beleza? Então, indo aqui para o nosso gráfico. O gráfico de uma função logarítmica, ele vai ter o quê? Dois tipos, o crescente e o decrescente. Ele vai ser crescente quando o quê? Quando a nossa base for maior que 1. Por exemplo aqui, log de x na base 2. Então a nossa função, ó, ela é crescente, ela vai crescendo. Perceba que
o nosso gráfico, ele não passa, ó, o nosso x, ele não passa para além do zero, para os números negativos. Lembrando, isso vem do que? Vem da nossa definição. Ele é só do zero para frente, beleza? E quando ele não. E quando a nossa base estiver entre 0 e 1, por que entre 0 e 1? Quando ela for menor que 1 e maior que 0, porque menor que 0 não tem como ser. Ela vai ser decrescente, por exemplo, log de x na base meio, 1 sobre 2, que é 0,5. Então, quando estiver entre 0 e 1, 0,1, 0,2, 0, qualquer 0, alguma coisa, a nossa função vai ser decrescente, beleza? Isso a gente vê sempre, se ela é crescente ou decrescente, então da esquerda para a direita. Se a gente vai da esquerda até a direita e ela cresce, ela é crescente. Se ela desce, ela é decrescente. É isso. Agora, pessoal, vamos aqui para nossa última parte, tratando então da equação logarítmica. O que a equação logarítmica vai fazer pra gente? Bom, não vai fazer nada, né? A gente que vai estar trabalhando com esse tipo de equação também. Mas bom, não é difícil. A gente vai estar apontando aqui 3 tipos de equação logarítmica. Sendo o primeiro tipo, log de A na base B é igual ao log de B na base B. Como assim? Bom, a gente tem 2 logs na mesma base e o A igual a B. Opa, como assim? Por exemplo aqui, ó. Exemplo. Log de 3x menos 2 na base 5 igual a log de x mais 1 na base 5. Se a gente tem o log de 5 em ambos os casos, a gente pode meio que cortar esse log e simplesmente igualar os nossos termos. Igualar o 3x menos 2 igual a x mais 1, que foi o que eu fiz aqui. 3x menos 2 igual a x mais 1, que vai resultar em 2x igual a 3 e por fim em x igual a 3 sobre 2. E aqui a gente tem novamente o aviso que o logaritmando tem que ser maior que zero. O logaritmando então vai ser aqui, ó, o termo das nossas expressões do logaritmo. A gente vai pegar os 2 logaritmos que a gente tem e vai então garantir que eles sejam maior que zero. Como é que a gente faz isso? A gente faz aquela inequaçãozinha. Então, 3x menos 2 é maior que zero, 3x, aqui no caso seria x igual a 2 sobre 3. Aqui deixa eu só arrumar isso aqui de novo, que eu acabei não revisando isso aqui, eu devia ter revisto e arrumado isso aqui previamente, mas como a gente não arrumou, ocasiona em um pouco mais de trabalho. Bom, então aqui, ó. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o nosso apontador, a laser, que é o nome. Então aqui, só para a gente entender aqui rapidinho, então, a gente voltou aqui que x é igual a 2 sobre 3, beleza? Porque a gente só resolveu a nossa equaçãozinha aqui. Vocês resolvendo é uma inequaçãozinha bem simples. E aqui a gente fez a mesma coisa embaixo e teve que x tem que ser maior que menos 1 no nosso outro logaritmo. Como assim? Que logaritmos são esses? Lembrando, esses logaritmos aqui são referentes à nossa operação aqui em cima. A gente está fazendo isso aqui para garantir que o x não resulte em valores inferiores a zero. Então, no nosso primeiro termo, ele tem que ser maior que 2 terços e no nosso segundo termo, ele tem que ser maior que menos 1. 2 terços, pessoal, é maior que menos 1. Então, ele tem que ser maior que 2 terços. Maior que menos 1 não serve. Tem que ser maior que 2 terços, beleza? Então, 2 terços vai dar o quê? Vai ser uma divisão que vai ser ainda inferior ao nosso resultado de x. Por quê? Aqui o x a gente tem 3 sobre 2, que vai dar meio. Meio não.
1,5, 1,5. E 2 terços vai dar um número inferior a esse. A gente está pegando 2 e dividindo para 3. Se a gente pegasse 2 sobre 2, seria 1. Como é 2 sobre 3, vai ser um número menor que 1. Como o nosso resultado foi 1,5, está tudo bem com o nosso resultado. Isso aqui não dá um valor menor que 0. E podemos continuar adiante nos nossos exemplos. Aqui, o segundo tipo. Log de A na base B igual a C. Esse aqui, pessoal, é um exemplo um pouco mais simples. Por quê? A gente vai ter o nosso logaritmo sendo igual a um número e o nosso termo ali do nosso logaritmo envolvendo x. Isso aqui vai ser bem simples de resolver, porque a gente só vai aplicar a propriedade mais básica do logaritmo, que é 5 elevado a 2, que está aqui, é igual a 2x menos 1, que também está aqui. Então, 5 ao quadrado é igual a 2x menos 1. 5 ao quadrado é 25. 25 é igual a 2x menos 1. Soma 1 nos dois lados. 26 igual a 2x. Subtrai não. Divide por 2 nos dois lados. 26 sobre 2 igual a x. E por fim, x igual a 13, pois 26 sobre 2 é 13. E o nosso terceiro e último tipo, para a gente estar finalizando aqui então a nossa aula, é um tipo onde a gente pode utilizar uma substituição para estar calculando então essa equação envolvendo o logaritmo. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro aqui, pessoal, log de x na 2 elevado a 2. Esse 2 aqui indica que esse logaritmo está sendo elevado a 2. Tanto é que eu coloquei aqui no outro lado uma expressão que não é tão utilizada, que seria log de x na 2 elevado a 2. Esses dois termos aqui, esse aqui e esse aqui, são equivalentes. Então tá, temos aqui log de x na 2 elevado a 2 menos log de x na 2, percebam que esses carinhas aqui são iguais, é igual a 2. O que a gente pode fazer então? A gente pode pegar o nosso logaritmo aqui e substituir ele por y. Y ao quadrado, porque a gente tinha aqui o nosso logaritmo ao quadrado, e aqui a gente tinha aqui só o nosso logaritmo. Então, y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Por que menos 2? Eu peguei aqui o nosso 2 e subtraí da nossa igualdade para poder então estar tendo aqui uma equaçãozinha de segundo grau. Então aqui, através dessa equaçãozinha, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dois valores possíveis para y. A gente vai resolver isso aqui. Pode ser por soma produto ou pela fórmula de Bhaskara. Eu resolvi utilizando a fórmula de Bhaskara. E a gente chegou em dois resultados possíveis para y. Esses dois resultados possíveis foram 2 e menos 1. Então, com esses dois resultados que a gente conseguiu através da substituição, o que a gente vai fazer? 2 e menos 1, pessoal, são resultados do nosso logaritmo. Lembra que a gente substituiu o log de x na 2 por y e o log de x na 2 ao quadrado por y ao quadrado? Então a gente só pega o nosso log de x na base 2 e iguala isso aos nossos dois resultados. Substitui o nosso y' e o nosso y duas linhas para então ver quais são os nossos dois resultados possíveis. Então aqui a gente vai ter o que? Log de x na base 2 igual a 2, portanto 2 ao quadrado igual a 4, realmente, pois 2 vezes 2 é 4. Então x igual a 4. Um dos nossos valores de x é 4. E o nosso segundo valor aqui, log de x na base 2 igual a menos 1. Que vai ser 2 elevado a menos 1, que vai dar igual a 1 sobre 2. Portanto, x igual a 1 sobre 2. Pessoal, se vocês pegarem esses valores aqui, ó, o 4 e o 1 sobre 2, e substituírem aqui na nossa
equação inicial, deixa eu achar aqui certinho, aqui ó, substituírem o 4 aqui no x e o 4 aqui, e depois 1 sobre 2 aqui e 1 sobre 2 aqui, lembrando, o 4 é uma expressão que substitui por todos os x, e o 1 sobre 2 é outra expressão que substitui por todos os x. E quando tu for resolver esses logaritmos, quando tu for resolver essa conta aqui, já que tu já tem o valor de x, então tu pode resolver, tu vai ver que essa igualdade realmente se comprova, que isso aqui realmente vai dar um valor que seja igual a 2. Então, pessoal, era isso por hoje. Finalizamos aqui e boa sorte.